noite, a paz do Senhor para todos os ouvintes desta live. Estamos aqui alegres neste dia de domingo, dia este que nos fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Somos gratos a Deus pela salvação das nossas almas, pela crença a qual nós temos crido em Deus. E neste domingo eu quero trazer para você aqui uma palavra que está escrito nesse livro aqui, que eu sempre gosto de mostrar para a nossa meditação nessa noite. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 7 e versículo 13. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, depois você abre e leia junto. Que diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou em algumas outras traduções vai dizer, entram por ela. O texto dessa palavra aqui, que nós estamos lendo hoje, nos traz uma reflexão para nossas vidas a respeito de portas de entrada e saída. Todos nós sabemos que todo lugar que a gente for, se tiver muita aglomeração de pessoas, a porta que se encontra em determinado lugar, por mais grande que seja, ela se torna pequena. Tipo o metrô em São Paulo, se a gente for para lá, a gente chega lá, tem 1.000 pessoas, 700 pessoas, 2.000 pessoas para entrar, e o metrô abre uma porta enorme, sendo que quando as pessoas chegam, aquele tumulto todo para entrar ali dentro, essa porta se torna estreita. Retratando para nossas vidas hoje em dia, na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, né? Todos nós temos as nossas ofertas, os nossos aceitos, ou a gente aceita ou a gente recusa, mas se a gente analisar a nossa vida, a gente vai ver que a porta estreita, ela é muito mais difícil para a gente conseguir trilhar do que a porta larga. Na porta larga a gente pode retratar vários exemplos aqui. A gente tem na área que a gente às vezes trabalha, em setores que a gente trabalha, se você é correto, você tem sempre uma proposta de fazer aquilo que não é correto. Ou seja, se você trabalha num caixa, você é um bancário, você tem sempre uma proposta de tentar fazer uma jogada errada para poder aliviar o outro lado. Então, isso são portas largas que existem na nossa vida. Se a pessoa vai vender um determinado produto, vai fazer uma entrega de uma carga, um caminhão, alguma coisa assim, tem sempre uma outra proposta. Se você for entregar 10 caixas, alguém quer botar lá 15 para você tentar entregar 5 a mais. Isso são portas largas. Então, se você trabalha assim de uma forma, desculpa que eu estou um pouco pigarro aqui, mas se você trabalha na porta estreita, quando alguém tiver a vez dentro de um depósito, você vai fazer uma entrega, se você vai entregar 100 produtos e alguém botar lá 105, você recusa 5. Você não vai aceitar. Por quê? Porque é a porta estreita que você está trilhando, você não vai concordar com aquilo, né? Então a gente vê isso no nosso dia a dia, muitas coisas acontecendo desse jeito, né? Se você recebe X, a pessoa vai e fala, recebi tanto, ou não recebi. Então, quando você usa de má fé, você está entrando pela porta larga, que é a porta que conduz à perdição. E se você disser a verdade, você falar aquilo que é correto, aquilo ainda que doa dentro de você, você está falando a verdade, então isso é a porta estreita que a gente vive, né? Então, em outro caminho, a gente fala, lá no versículo dessa mesma palavra, nós temos aqui no capítulo 13 e o versículo 47, vai nos dizer uma palavra.
também. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Veja bem, é uma rede lançada ao mar que recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, ou seja, jogam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu conto para você mais um detalhe. Existia aqui nesse versículo, nessa palavra de Deus aqui nessa Bíblia, conta-se a história de um pescador chamado Pedro. Esse homem um dia saiu para pescar, já de costume, junto com seus acompanhantes, e um determinado dia ele chegou lá, jogou a rede, pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar sequer um peixe. E voltaram todos para casa, para a beira do mar, tudo de cabeça baixa, triste, né? Porque como que a gente vai fazer para pagar as contas, né? Se eu não tenho emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? E assim eram os pescadores daquela época também, conforme até os dias de hoje. E Pedro, muito chateado por não ter pegado nada, peixe nenhum, por uma coincidência, diz a Bíblia que Jesus estava na multidão na beira desse rio, onde eles vieram com as suas embarcações, e tinha muita gente. E Jesus, para poder pregar e falar para eles ali, estava sendo sufocado. Então ele foi num desses barcos, subiu num barco desses, ficou mais um pouco afastado da encosta, para poder ensinar a palavra para o povo que ali se encontrava. E depois que ele acabou o seu sermão, ele virou para Pedro e falou assim: volta lá e lança tua rede novamente. E Pedro disse assim: mas nós acabamos de vir de lá e não pegamos nada, estamos a noite inteira pescando e não conseguimos nada. E os acompanhantes de Pedro ali disseram para ele: faça o que ele está mandando, vamos lá, vamos tentar. E diz a Bíblia, esse livro aqui que eu gosto sempre de retratar, que eles foram lá, jogaram a rede e a quantidade de peixe foi absurda, veio muito peixe. E eles ficaram entusiasmados e Pedro ficou muito emocionado com aquilo tudo que estava acontecendo e conseguiram arrastar essa rede para a beirada e começou a rasgar. E o outro barco também, que eram dois, ele chamou o outro pessoal para vir também ajudar para poder trazer esses peixes para a encosta, para a beirada. Ou seja, ali Jesus deu uma demonstração ali na palavra dele ali, que tinha peixe de todo tipo, grande, pequeno, médios e pequenos. E os que prestavam ele ia escolher. Os pescadores ali iam separar os grandes, os médios e os pequenos iam jogar fora. Assim é na nossa vida espiritual hoje. Somos chamados e a gente tem que zelar, temos que se esforçar para entrar pela porta estreita, que é difícil, não é fácil, mas essa porta estreita vai nos dar a escolha. Nós vamos ser os peixes grandes escolhidos por Deus. Se nós for pequenininho, fraco, se nós não for aquele peixe que dá para aproveitar, seremos lançados fora no fogo, conforme diz aqui a palavra, para a nossa ilustração. E hoje eu gosto sempre de trazer uma ilustraçãozinha também aqui. Tem um pouquinho de perfume aqui dentro. O que serve isso aqui para a nossa meditação hoje? Serve para a nossa meditação da seguinte forma: como está o seu perfume hoje diante de Deus? Como está o seu aroma? Está agradável ao Senhor? Você tem se esforçado para entrar pela porta estreita ou você tem corrido para a porta larga, onde a gente encontra todos os tipos de proposta para a gente não ser correto, para a gente não falar a verdade? Essa é a porta larga, falar mentira, enganar. Então isso para nós seria a porta larga. Agora a porta estreita é você ser correto, você ser honesto, você poder dar a mão amiga e falar aquilo que é certo e aquilo que é verdade. Nessa noite eu apresento a você esse vidrinho de perfume.
O perfume, por ser bom, para ser bom, ele não precisa estar numa garrafa desse tamanho. Diz os historiadores que quanto menor o frasco, melhor o perfume, melhor é o perfume. Então, que essa palavra nesta noite possa entrar no seu coração de uma forma gloriosa. E vamos lutar, meus irmãos, vamos lutar, nossos amigos e ouvintes, para a gente entrar nessa porta estreita. Essa porta, ela é dolorosa, é onde a gente perde um pouco o chão, muitas das vezes. A gente está trabalhando, de repente tudo para, o Brasil em si está parado e muitas pessoas às vezes estão com a mão na cabeça, apavoradas, falando, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Nesse momento é hora de lançar a rede novamente. Eu digo para você que Pedro lançou a rede a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus mandou ele lançar mais uma vez a rede. E ele foi obediente, ele voltou lá e lançou a rede, e a rede veio lotada de peixe. Talvez você tenha feito escolhas erradas, mas eu digo para você que ainda há uma chance na nossa vida da gente lançar a rede novamente. Ouvir a palavra do Mestre, obedecer os seus mandamentos, e assim Deus estará conosco. Que esse domingo seja abençoado, que Deus te proteja, te dê uma semana abençoada e que tudo de bom possa acontecer para você e sua família. Deus te abençoe. Amém? Fiquem com Deus.